E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar em duas forças gigantes do direito imobiliário, que muitas vezes batem de frente. De um lado, a gente tem o direito de possuir, que funciona quase como um escudo de proteção, e do outro, a obrigação de pagar, que é poderosa como uma espada. Vamos entender como é que esses dois conceitos se equilibram e às vezes entram em conflito. Para começar, já vou jogar uma pergunta que talvez te surpreenda. Pensa comigo. E se alguém que mora num imóvel há muitos anos pudesse usar esse tempo todo de posse como um verdadeiro escudo num processo judicial? Pois é, isso não só é possível, como é uma regra bem estabelecida no nosso direito. E olha, isso não é da boca para fora, não. A base para isso está lá na súmula 237 do STF. É uma regra antiga e muito clara. Ela diz que, se o dono entra com uma ação para retomar o imóvel, quem está lá ocupando pode se defender falando: opa, peraí, eu já cumpri todos os requisitos da usucapião. É uma defesa fortíssima. Mas aqui vem um pulo do gato, a limitação mais importante. Quando a usucapião é usada só como matéria de defesa, na maioria dos casos o resultado é só um: barrar a ação do autor. O juiz até reconhece que a pessoa tem o direito, mas atenção, essa decisão não vira um documento para levar no cartório e registrar o imóvel no nome. Ou seja, funciona como um escudo, mas não como uma espada para conquistar o registro da propriedade. Mas como quase toda a regra no direito, essa também tem exceções bem importantes. Nos casos de usucapião especial, aquela urbana ou rural, a própria lei já facilita e diz que a sentença de defesa pode sim servir como título para registrar. E a outra forma é a famosa reconvenção. Basicamente, o réu não só se defende, como ele faz um contra-ataque no mesmo processo, pedindo para o juiz já declarar ele como novo dono. Beleza. Mas aí fica a dúvida, né? Quem é que pode de fato usar esse direito? Vamos agora quebrar alguns mitos e revelar umas verdades que muita gente não conhece sobre esse assunto. Essa é clássica, todo mundo pergunta. Será que um inquilino que paga aluguel direitinho ou um herdeiro que ficou morando na casa da família pode, depois de um tempo, virar dono por usucapião? As respostas, olha, são bem diferentes para cada um deles. O ponto-chave é o seguinte: inquilino e comodatário, que é aquela pessoa que mora de favor no imóvel emprestado, em regra não podem pedir usucapião. E por que não? Porque eles sabem que não são os donos. A posse deles é subordinada. Agora, com herdeiros, a história muda completamente. Se um dos irmãos mora no imóvel com posse exclusiva, pagando todas as contas, agindo como se fosse o único dono, sem ninguém da família reclamar ou interferir, ele pode sim pedir usucapião da parte dos outros. E toda essa discussão se resume a uma expressão em latim: animus domini. Que nome complicado, né? Mas a ideia é simples. Não é sobre o que a pessoa sente, mas sobre como ela age. É se comportar aos olhos de todo mundo como o verdadeiro proprietário do imóvel, fazendo reformas, pagando os impostos, enfim, cuidando do que é seu. Agora vamos explorar uns cenários um pouco mais, digamos, inusitados. E se o imóvel fica num loteamento que não é regularizado? Ou, numa situação ainda mais curiosa, será que um condomínio, a entidade condomínio, pode adquirir um imóvel por usucapião? Então, sobre os loteamentos irregulares, a justiça já aceita o usucapião. Só que existe um paradoxo. O juiz pode dar a sentença declarando o seu direito, mas quando você chega no cartório para registrar, o oficial pode simplesmente barrar, dizendo que o tamanho do seu lote é menor do que o mínimo que a prefeitura exige. Você ganha o direito, mas não consegue formalizar a propriedade. É uma sinuca de bico. E agora, se preparem para uma reviravolta digna de filme. O próprio condomínio pode se tornar dono de um apartamento. Pensa num AP abandonado há anos. Se o condomínio começa a usar aquele espaço como depósito ou como salão de festas, de forma exclusiva e sem ninguém reclamar, a justiça já entende que o condomínio, como pessoa jurídica, pode adquirir aquela unidade por usucapião. Incrível, né? Ok, a gente falou bastante sobre o escudo da posse. Agora é hora de virar o jogo completamente e falar sobre a espada da propriedade. A dívida de condomínio, que é poderosa e muitas vezes implacável. Uma mudança importante na lei tornou a cobrança do condomínio muito mais rápida e eficiente. Hoje, a dívida de condomínio é o que a gente chama de título executivo extrajudicial. Isso, na prática, quer dizer que o condomínio não precisa mais daquele processo gigante e demorado para poder executar a dívida. O caminho ficou bem mais curto. E por que essa dívida é tão poderosa? Por causa da natureza dela. É uma obrigação propter rem, que em português quer dizer própria da coisa. Isso significa que a dívida não está ligada ao CPF de uma pessoa. Ela está como que colada na matrícula do imóvel. A dívida persegue o bem, não importa de quem seja a posse ou a propriedade. E aqui vem o ponto que mais assusta todo mundo. E com razão. Essa obrigação é tão forte, mas tão forte, que ela consegue furar a proteção do bem de família.
É isso mesmo. Aquele único imóvel que uma pessoa tem para morar com a família, que normalmente é impenhorável, pode sim ser penhorado e até ir a leilão para pagar a dívida de condomínio. Isso tudo nos leva a uma questão super prática. Se o imóvel que tem dívidas é vendido ou vai a leilão, para quem sobra a conta? Quem tem que pagar o que ficou para trás? Essa é a pergunta de R$1 milhão, principalmente para quem pensa em comprar um imóvel, seja numa negociação direta ou num leilão. A resposta não é tão simples, então vamos analisar cada cenário. A responsabilidade vai depender de como o imóvel trocou de mãos. Numa venda normal, mesmo com contrato de gaveta, o STJ já decidiu que a dívida passa para o comprador a partir do momento em que ele pega as chaves e o condomínio é avisado. Já no leilão judicial para pagar a própria dívida de condomínio, a regra geral é que quem arremata leva o imóvel com a dívida junto. Agora, a grande diferença é se o leilão for por dívida de imposto, como IPTU. Nesse caso, o arrematante recebe o imóvel livre dos impostos atrasados. Mas muito cuidado, a dívida de condomínio geralmente continua lá, a não ser que o edital do leilão diga o contrário. Ufa! É bastante informação, eu sei. Então, para a gente fechar e organizar as ideias, vamos consolidar as regras de ouro, as principais lições que tiramos dessa nossa conversa sobre posse e propriedade. Então, o que a gente precisa guardar daqui? Primeiro, posse com intenção de dono, contínua e sem oposição, é algo que o direito leva muito a sério e protege. Segundo, dívida de condomínio não é brincadeira, é uma das obrigações mais fortes que existem e pode passar por cima de proteções importantes. E, por fim, a regra de ouro. Antes de fechar qualquer negócio, investigue. Lembre-se, a dívida persegue o imóvel, não o dono. No fim das contas, o que a gente percebe é um equilíbrio bem delicado. O sistema jurídico, de um lado, valoriza e protege quem dá uma função social para a propriedade, usando o escudo da posse. Mas, ao mesmo tempo, ele é extremamente duro com quem negligencia as obrigações que mantêm a vida em comunidade, como as taxas de condomínio. E aí, ele usa a espada da execução sem dó. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Como é que a gente, como sociedade, pode aprimorar esse equilíbrio? Encontrar o ponto perfeito entre proteger o direito à moradia, que muitas vezes nasce da posse, e ao mesmo tempo garantir a saúde financeira dos condomínios, que depende das obrigações da propriedade. Esse é, sem dúvida, um dos maiores desafios do direito imobiliário hoje.